Salve galera, eu sou o professor Jackson e vamos para mais uma aula de LabVIEW. E a nossa aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre diálogo com o usuário, que é muito importante quando a gente está falando ali, tratando de erro. A gente já falou um pouco sobre erro, e às vezes acontecem erros que não são informados para o usuário e você precisa informar para ele. A gente vai fazer isso aqui agora. Indo para a telinha do meu computador, eu vou criar aqui rapidamente. Essa aula eu já tentei gravar mais 3 vezes, só que ficou longa demais, então estou tentando gravar pela 4ª vez. Para ficar um pouco mais curta e um pouco mais objetiva, tá? Então, estamos aqui. Estou criando uma estrutura de eventos, já falamos sobre isso, ok? Dentro da estrutura de eventos, Ctrl/barra de espaço para abrir aqui o Quick Draw, que é a busca rápida. Eu vou buscar aqui por false constant e vou conectar aqui no meu, na minha condição de parada do while, certo? Tá aqui minha estrutura de eventos. Para esse programa, para que vocês possam entender, a gente vai criar um sistema de registro e leitura de arquivos, tá? Digamos que eu esteja criando ali uma academia e eu quero registrar todo mundo que usa a academia, assim como suas medidas e tudo mais. Só que, eventualmente, a pessoa chega, ela quer ter acesso aos seus registros e eu preciso fazer a leitura desses registros que já vão estar salvos no computador da academia. Um exemplo. Então, a gente vai fazer isso agora. Para fazer isso, eu vou precisar, primeiro, eu vou usar o do Silver, que os botões são mais bonitinhos. Eu vou precisar de 2 botões, tá? Tem aqui o botão de registro, certo? E o botão de leitura. Além disso, eu preciso de um nome do usuário, que vai ser uma string. Aqui eu vou escrever, eu quero o usuário fulano de tal. Então aqui o usuário, tá? E além do usuário, eu vou precisar das informações, que as informações sejam exibidas, certo? Que vai ser uma string. Pode ser um controlador. A gente vai precisar de um controlador na prática. Então tá aqui, ó. E as informações vão ser exibidas aqui, seja lá o que for sobre esse usuário. Basicamente, essas são as coisas que eu preciso para fazer o nosso programa rodar. Bem, vamos começar com o registro. Vou colocar o registro dentro da minha estrutura de eventos e vou configurar a minha estrutura de evento. Clico com o botão direito, venho aqui em Edit, tá? Evento. Vou selecionar o botão de registro, tá? E o que vai ativar o meu evento é quando eu mudar o valor do botão, ou seja, clicar no botão. Então, Value Change, dou um OK. E bom, esse evento está configurado para ser iniciado quando eu clicar no botão de registro. A mesma coisa eu faço para outro evento, para outro evento, só que não tem, né? Tem que criar. Clico com o botão direito e vem aqui, ó, adicionar Event Case, que seria um caso de evento. Nesse aqui eu vou usar o botão de leitura, que vai ser para eu buscar informações dentro do meu computador, certo? E a mesma coisa, Value Change, OK, coloco meu botão de leitura aqui dentro. Então tem 2 eventos, o de leitura e tenho também o evento de registro, certo? Pois bem, agora a gente vai colocar o seguinte, o usuário, e vamos começar no caso do registro, eu quero registrar uma informação. Essas 2 coisas vão vir aqui para dentro do registro. As informações que vão ser registradas, elas precisam de um caminho. Digamos que eu quero registrar a seguinte informação. O Jackson, ele tem a informação, ele é um cara, vamos dizer que é profissões, ele é professor, certo? Jackson é professor. Essa é a informação que eu quero salvar em relação ao usuário Jackson. Bem, eu preciso salvar isso em algum lugar. O bloco que vai executar essa função vai estar dentro aqui, ó, de file i/o, que seria input ou output, ou file input, file output, para você ler ou gravar arquivos dentro do seu computador. Dentro desse file aqui, você tem várias caixinhas. As mais importantes são essas 2 primeiras para leitura e escrita de informações, só que elas vão meio que organizar como se fosse uma tabela dentro de um bloquinho TXT. E eu vou usar essa aqui, que seria o write e o read. Ela também vai escrever em TXT, só que não em forma de tabela. Você consegue escrever um texto e tudo mais. É mais simples, vamos dizer dessa forma. Então, vou pegar esse aqui, write, que seria escrever arquivo. Esse cara ele já tem a função de pegar o que eu estou digitando aqui, por exemplo, e salvar no meu computador. Só que eu preciso passar para ele aonde ele vai salvar. Para isso, eu vou precisar de um path. Path é isso aqui, ó. Clica com o botão direito. Aqui em string também tem o path, que seria você buscar um lugar para você salvar. Quando eu clico nesse lugar, nessa caixinha, eu posso buscar aqui
alguma coisa. Só que o path ele vem programado para você selecionar um arquivo. Então eu posso clicar nesse arquivo e dar OK, por exemplo. Só que eu não quero selecionar um arquivo, não é essa a função que eu quero para o meu path. Eu quero só passar o caminho que eu quero, aonde eu quero salvar meu arquivo, do LabVIEW. Eu não quero buscar um arquivo do meu computador nesse momento. Eu quero que o LabVIEW coloque um arquivo em um caminho específico. E não dá para a gente fazer isso diretamente com o path agora. Por quê? Eu não consigo, por exemplo, eu quero salvar aqui no desktop. Como é que eu seleciono o desktop? Não tem essa opção, não tem aqui, ó, selecionar a pasta atual. Para isso, a gente tem que configurar o path primeiro. Clica com o botão direito, ó, está aqui a caixinha, clica com o botão direito, propriedades. E aqui em propriedades tem aparência, não sei o que, documentação, mas tem aqui, ó, pesquisa, opções de pesquisa. Você tem uns modos de seleção. Aqui no caso ele já vem pré-configurado como ele vai selecionar um arquivo que existe. Ele não faz outra coisa a não ser isso. Só que você também pode ter a configuração de selecionar pasta. Ele vai selecionar a pasta existente, a pasta que você está no momento. Nesse caso, a gente vai usar esse caso aqui, ó. Ele vai selecionar uma pasta existente ou um arquivo, tá? E o arquivo, ele pode ser um arquivo existente, tá? Ou não existente. Isso não dá mais flexibilidade para trabalhar com path, tá? Então, vou dar um OK. E agora, quando eu faço uma busca aqui, se vocês observarem bem, a primeira coisa que mudou foi o surgimento desse botão, que agora eu consigo selecionar a pasta atual. Se eu clicar aqui em pasta atual, né? Deixa eu esticar para vocês verem. Ele selecionou o desktop. Se eu voltar aqui na pesquisa e digitar Jackson e clicar em Save, ele criou um caminho aqui para Jackson. Mas Jackson não existe, não é um arquivo que existe, ok? Mas eu posso usar este caminho para que essa caixinha, esse bloquinho, registre, ele vai chegar até desktop, ele vai ver que Jackson não existe e vai criar um arquivo chamado Jackson. Essa seria a ideia. Só que temos um problema. Esse cara, ele vai criar um arquivo chamado Jackson só. É um arquivo que não abre em lugar nenhum. Eu tenho que colocar no final da minha escrita o formato do arquivo, .txt. Se eu não colocar .txt, ele vai salvar o arquivo sem o txt, vai ser um arquivo branco. Quando você abrir o Windows, vai falar, olha, a gente não sabe que arquivo é esse. Você quer abrir o quê? Com Photoshop, com Paint, com o Word? Tu quer abrir com o quê? Mas quando a gente coloca o .txt, ele já vai deixar claro que é um arquivo lá do bloco de notas, certo? Então, eu tenho que usar este cara, tá? E passar para essa caixinha aqui em cima, aonde vai estar salvo o meu arquivo. Pronto. Esse cara já sabe onde vai salvar meu arquivo. Agora só falta passar para ele o que vai ser salvo, que é essa string aqui, certo? Que está a minha mensagem, que no caso aqui seria a profissão, professor, certo? Bem, só com isso eu já consigo executar o meu programa e salvar o arquivo. Vamos executar só para a gente ver? Nesse caso eu vou fazer uma mudança aqui no caminho. Vou vir na pasta, vou selecionar aqui dentro do meu desktop tem um LabVIEW, calculadora. Aqui nessa pasta chamada calculadora, já tem um VI chamado calculadora aqui, ó, a nossa próxima aula. E a gente vai colocar aqui, vai criar aqui um TXT. Então, note que eu vou selecionar aqui, ó, vou colocar um nome chamado Jackson. E vou dar um save. Note, ele criou todo o caminho aqui, ó, calculadora / Jackson. Se eu salvar dessa maneira, a gente sabe que vai dar um erro porque eu não coloquei .txt. Mesmo assim, eu vou executar, certo? Lembrando que esse evento só vai acontecer quando eu clicar em registro. Então, olha, a minha pasta calculadora está vazia, só está com o VI aqui que já tinha, certo? Vou clicar em registro, registrou. Vou vir aqui na pasta calculadora, note, tem um novo arquivo. Só que esse arquivo, se eu clicar 2 vezes, ele pergunta, ó, que programa que você quer usar? A gente não sabe que programa é. Então, vamos corrigir isso. Vou apagar esse arquivo daqui. Vamos voltar no nosso programa. Abortar aqui a execução. E no path, eu vou colocar aqui .txt. Certo? Agora eu posso executar o meu programa de novo. E agora eu vou clicar de novo em registro. Registrei. Vou voltar lá na minha pasta. E agora, note, ó, ele já está salvo como um arquivo de bloco de notas. Se eu clicar 2 vezes, olha o que ele salvou aqui. Professor. E ele salvou usando o quê? O meu nome. Mas por que o meu nome? Porque eu coloquei como caminho, certo? Eu coloquei como caminho o meu nome. Só que, eventualmente, eu quero ficar mudando. Eu não vou toda hora digitar aqui esse caminho todo, fazer essa busca e tudo mais. Um programa na prática, ele já tem uma pasta específica que ele vai sempre salvar os arquivos naquela pasta. Se a coisa já é específica, então isso é uma constante dentro do programa e não um controlador. Como assim?
A gente vai mudar as coisas aqui, ó. Eu vou vir na minha pasta e vou, ao invés de selecionar um arquivo aqui e tudo mais, eu vou pegar a pasta atual. Ou seja, ele pegou aqui o caminho até a calculadora, a pasta atual. Agora esse path, eu vou alterar ele, clica com o botão direito e vou mudar ele para constante. Cadê? Change constante. Pronto, ele virou uma constante, ele já não é mais um controlador, ele é uma constante do programa. Ou seja, tudo que eu vou salvar vai salvar dentro dessa pasta. E agora que entra aqui o nome do usuário. Por quê? Eu vou pegar o nome do usuário, Ctrl B, quebrei aqui a conexão, e vou juntar com esse caminho, certo? Para depois passar aqui para a minha caixinha. Então ele vai sempre salvar o arquivo com o nome do usuário que tiver aqui. Se eu mudar para Thiago e clicar em registrar, ele vai salvar o arquivo com o nome Thiago. Essa seria a ideia. Mas antes disso, tá? Para que eu não tenha que escrever aqui jackson.txt, porque lembra que tem que ter o txt no final? Para que eu não precise fazer isso, o que eu vou fazer? Vou criar aqui dentro do meu programa uma string constante. Essa string constante vai ter o .txt. Opa, cliquei, t.txt, certo? E agora eu vou juntar o nome do usuário com isso aqui, juntando na sequência assim, a gente chama de concatenar. Então, clica com o botão direito, string, e tá aqui, ó, concatenar string. Aí você coloca o usuário em primeiro, o txt vindo logo em seguida. Aí eu junto essas duas coisas, agora eu tenho jackson.txt. E agora eu tenho que concatenar o path com a minha string, tá? Criar um novo caminho. Para isso, clica com o botão direito, string, deve ser aqui um path string, eu não lembro onde está essa, sinceramente eu não lembro. Então por isso que eu recomendo vocês sempre usar, porque já é hábito meu, Ctrl/espaço, tá? Você coloca path, e aqui tem um build path, é essa função aqui que a gente vai precisar. Depois vocês procurem aí na paleta de funções onde é que ela está. Essa função aqui, ela vai pegar uma base, que seria o caminho até a pasta, e vai juntar com esse texto aqui, formando um novo caminho. E aí o que eu tenho aqui na saída é um caminho até a pasta juntamente com jackson.txt, que seria o usuário, certo? Usuário.txt. E é esse caminho que eu passo... Opa, conectei errado. É esse caminho que eu passo para cá. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso executar, certo? Posso registrar. Aí ele está registrando lá em cima, ó, outro Jackson. Vou registrar de novo. E aí, no caso, aqui tem uma diferença. Deixa eu apagar esses dois aqui, porque no caso está dando um erro. Vou registrar uma vez. Tá aqui, ó, apareceu. Vou registrar de novo. Note, ele está escrevendo por cima do mesmo arquivo. Toda hora, ó. Registro de novo, ele reescreve sempre por cima do mesmo arquivo. Se abrir esse aqui, ó, tá professor. Vou fechar. Vou vir aqui, professor de física. Agora eu vou registrar. Volto lá, ó, abrir professor de física. Então ele está registrando por cima, certo? Pois bem, agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu posso mudar aqui o nome, fica muito mais fácil para o usuário do programa. Vem agora e digita Thiago. E ele é professor de matemática, certo? E vou criar aqui o registro. Pronto. Se eu for lá na minha pasta, eu tenho, além do Jackson já foi criado, criou o Thiago. Se eu abrir, professor de matemática, certo? Pois bem, essa é a primeira parte do nosso programa. Agora aqui entra a segunda parte, que é a caixa de diálogo. Por quê? Eventualmente, eu vou precisar ler esse arquivo. Quando eu for buscar ler esse arquivo, na hora de digitar aqui, eu posso digitar o nome de alguém que não existe. E aí, o que meu programa vai responder? Eu preciso avisar ao usuário que ele digitou o nome errado, tá? Então, essa primeira parte aqui é a parte de registro. Eu vou copiar tudo isso do registro, copiar, vou mudar para leitura e vou colocar aqui, leitura, pronto. Mas algumas coisas vão estar diferentes. Por exemplo, eu não preciso de usuário 2, certo? Eu vou continuar usando o usuário 1. E não preciso de string 2. E aqui, essa caixinha é para escrever arquivo. Eu também vou alterar essa caixinha para uma caixinha de leitura. Ctrl B. Bem, eu preciso primeiro de uma variável local. Posso criar aqui, ó, variável. Deixa eu pegar aqui, local. Variable, né? Tá aqui uma variável local, clico nela e eu vou usar a variável local do usuário. Então vem aqui, ó, usuário. Pronto, então é uma variável local do usuário.
Vou alterar essa variável, clica com o botão direito, vou alterar ela para leitura. Eu vou pegar a informação que tiver dentro de usuário e trazer para cá. Já falamos de variável local aqui, ok? Certo? Para eu não precisar criar um novo usuário, eu quero usar a mesma informação dessa caixinha aqui, usuário, eu quero usar aqui. Por isso, uma variável local, certo? E, por fim, eu vou vir aqui em File. Antes eu tinha escrito um arquivo, agora eu quero ler o arquivo. E vou vir aqui, ó, conecta para... Cadê? Não, é aqui em cima, isso. Pronto. Agora, esse cara aqui, ele vai pegar esse caminho, que é o mesmo caminho do arquivo, de acordo com o nome do usuário, e vai ler. Para ele ler, ele tem que exibir isso em algum lugar. Eu vou usar o meu controlador para exibir informação. A gente já falou que quando eu uso variável local, eu consigo transformar controladores em indicadores. Então, vou clicar aqui, ó, clica com o botão de local, coloquei, vou colocar aqui, ó, aquilo ali está o nome string, então é esse cara aqui, string. E aí eu vou colocar essa informação aqui. O que for lido vai ser exibido aqui mesmo no meu controlador. Então, vamos executar o programa, certo? Vou registrar o Lucas, que vai ser professor de História, certo? E eu registro. Agora eu posso ficar brincando. Por exemplo, e o professor Jackson? É professor de quê? O Jackson, vamos fazer leitura aqui, ó. Deu um erro. Qual é esse erro? Peraí, que esse erro não era esperado. Stop. Deixa eu ver se tem um arquivo aqui. Tem o Jackson. Eu escrevi o nome errado. Aqui está o erro, ó. Eu escrevi o meu nome errado. Eu escrevi com KC, ao contrário. Tudo bem. Então vamos executar aqui, ó. E o Jackson, pronto. Aí eu posso fazer leitura. Ó, esse é professor de física. E o Tiago? O Tiago, fazer leitura. Esse é professor de matemática. O Lucas, fazer a leitura. Esse é professor de história, certo? Agora, e o Jackson? O Jackson mesmo, correto. Escrita correta. E o Jackson? Ele é professor de quê? Leitura. Deu um erro. Só que aí aqui entra um ponto interessante da nossa aula. Essa caixinha aqui é uma caixinha de informação para quem está criando o programa, não para quem está executando o programa. Ou seja, isso aqui não aparece para o usuário, para quem está mexendo. Você fez o programa, entregou lá, o cara está usando e ele vai ficar clicando aqui 1000 vezes em leitura, e essa caixinha não vai aparecer dizendo que tem um erro. Ele vai achar o programa travou, o programa não funciona, e você precisa informar para ele o seguinte, que nesse caso, por que não está sendo exibido nada? Porque o nome do usuário está errado, certo? No caso, não está registrado. O usuário não está registrado, que seria o Jackson com CK, ou a escrita está errada. E você tem que informar isso para ele. E aí entra a caixinha de diálogo. Bem, conseguimos ver que tem um erro no nosso programa e precisamos informar isso para o nosso usuário. Como a gente vai fazer isso? Essa mesma caixinha que aparece para a gente tem que fazer uma versão para que apareça para o usuário, certo? Então vamos lá. Vou clicar no botão direito e entra aqui, ó, diálogo e User Interface, que seria interface com o usuário. E nós temos essas 3 caixinhas. Nesse caso eu vou usar a primeira, que só vai ter um botão, que eu vou falar assim, ó, usuário, o nome está errado, ok? Aí ele, ok, e aí ele digita o nome de novo. Mas eu tenho uma caixinha com 2 botões, que é, olha, o arquivo que você está tentando abrir não existe. Você deseja ler todos os arquivos ou abrir algum arquivo específico? Aí tem o sim ou não, e tem o de 3 botões. Esse aqui eu vou dar uma dica de como usar ele também, para uma outra coisa bem diferente de só informar o usuário, tá? Então vamos lá. Clicou com o botão direito, diálogo, e aqui primeiro botão. Bem, toda vez que esse evento começar a executar, ele já vai fazer a leitura dessa caixa e de cara vai aparecer a nossa caixa de diálogo. E a gente não quer isso. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho e vou trazer, para ficar mais claro, como é que a gente vai usar. Vamos fazer o seguinte. Essa caixa de diálogo eu não quero que ela apareça sempre. Ela só vai aparecer caso tenha um erro. E para isso a gente vai usar uma estrutura de caso, né? Que se tiver um erro, aí aparece essa caixa de diálogo. Caso contrário, nem mostra. Então a gente vai usar o structure.
ou case structure? Case structure, né? É isso. É essa caixinha de diálogo que a gente vai colocar e a gente vai colocar esse diálogo dentro do case structure. Só que como é que o case structure vai ser ativado? Usando o próprio erro. Não teve um erro aqui na minha caixinha? Eu vou pegar este erro e passar aqui para dentro do case structure. E automaticamente ele reconhece dois casos. Sem erro, com erro. Sem erro, com erro. No caso, a minha caixa de diálogo vai aparecer com erro. Então é aqui que eu vou colocar. A caixa de diálogo, essa caixa é bem simples. Ela vai ter duas opções, duas informações. A mensagem que você quer passar para o usuário e o nome do botão, tá? Que se você não colocar nada, ele vai colocar por padrão OK. Então, a princípio eu vou colocar aqui uma string constant. E aqui eu vou escrever minha mensagem, ó. Usuário não encontrado. Certo? Essa vai ser a única informação que eu preciso que a pessoa que esteja mexendo no programa tenha. Que o usuário que ela está buscando não foi encontrado. Então tá aqui, ó. Pronto. Certo? Agora, olha só. Quando eu executar o meu programa e eu busco por Jackson, vou fazer a leitura. Note, agora apareceu aqui, ó, usuário não encontrado. E o meu programa em si não deu um erro, porque isso foi previsto dentro do meu back-end, né? Por trás aqui no meu diagrama de blocos, que seria o meu back-end, certo? E aí o que o cara faz? Ele só clica em OK e o programa continua rodando, porque agora ele sabe que tem um problema no nome do usuário. Então é para isso que serve esses bloquinhos. Bem, tem um problema no nome do usuário, mas eu tenho certeza que eu registrei o Jackson. Aí a pessoa, sabendo onde ficam os arquivos, vai abrir aqui e vai falar: pô, eu registrei o Jackson, mas olha, eu registrei o Jackson com o nome errado, né? Eu registrei Jackson, não é isso, é Jackson, é CK. Vou salvar. Agora que o nome do usuário aqui está certo, eu posso vir aqui e fazer a leitura. Aí, ó, professor de física, ele fez a leitura normalmente. Então, e se eu buscar lá pelo Ricardo? Busquei pelo Ricardo. Leitura. Cadê os dados do Ricardo? E esse cara não está cadastrado no sistema. Note, essa caixinha aparece graças àquela caixinha, aquele bloquinho de diálogo, certo? Então é para isso que serve. Lembre-se que os erros que aparecem para a gente aqui no LabVIEW, eles só aparecem enquanto a gente está programando. Quando o cara estiver com o usuário, olha só o que acontece, que louco. Deixa eu mostrar para vocês, que aí vocês vão entender. Tá OK. Vou botar aqui a execução. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essa caixinha. E vou apagar tudo aqui, ó. Pronto. Eu apagando essa caixinha, Ctrl B, vou passar esse erro lá para o final, certo? Lembre-se que o erro deve ser passado para frente e tudo mais. E agora eu vou executar o meu programa. E quando eu clico aqui em leitura, que seria o do Ricardo, lembra que o Ricardo não está cadastrado, eu vou clicar nada. Aí o cara, o programa não está funcionando. Clica de novo, nada, o programa não está funcionando. Por quê? Porque a partir do momento que você puxa seu erro para frente, o LabVIEW está supondo que você sabe o que está fazendo. Então ele não vai te informar, porque você jogou o erro para frente, ok? A princípio você vai tratar esse erro com uma caixa de diálogo, por exemplo, certo? Então quando você jogar o erro para frente, você tem que fazer alguma coisa com esse erro. Não vai simplesmente colocar ele aqui no finalzinho, porque senão você vai ter um programa que está com um erro, mas ele não está informando. É melhor que você nem faça as conexões. É melhor que você venha aqui, ó, quebra as conexões, Ctrl B, porque aí sim, pelo menos agora o LabVIEW durante a programação, quando você fizer a leitura, ele, ó, tem um erro. Tá bom, pessoal? Então é dessa maneira que nós utilizamos a nossa... Peraí, dá um stop aqui. A nossa caixinha de diálogo. Agora eu vou dar uma dica bem interessante, que é essa outra caixinha aqui, ó. Cadê? Diálogo. Tem essa com um botão, com binário, aonde se a pessoa clica em OK ou se a pessoa clica em cancel, vai sair um true ou um false. E aí esse true ou false pode ativar um outro case struct para fazer uma ação ou não, tá? Eu poderia usar essas duas aqui. Vou usar essas duas, só para vocês terem uma noção, porque já fica mais simples. Então, olha só. O meu erro é case. O meu erro vai ativar essa case structure. E dentro dessa case structure, quando tiver erro,
Só quando tiver erro, eu vou colocar no erro. Ele vai ativar essa caixinha. E nessa caixinha eu vou colocar as seguintes informações. String, constant. A primeira vai ser conheça o humor quântico. Pronto. Isso aqui é a mensagem, ok? Dessa mensagem, a pessoa pode colocar um true ou um false, mas não necessariamente eu preciso usar verdadeiro ou falso. Eu posso mudar o nome dos botões, ok? Ok, cancel. Eu vou mudar aqui, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar esse aqui, plataforma, e esse aqui, Instagram. Pronto, o true é a plataforma, esse aqui é o Instagram. E agora eu vou criar um outro caso, case structure, que vai estar com true ou false, certo? Se for true, ele vai abrir a plataforma. A gente tem aqui a nossa caixinha de URL, a gente só precisa dizer para ela o caminho. Então, quando a pessoa clicar no true, que na verdade é a plataforma, eu quero que a pessoa que o LabVIEW abra o site da plataforma. Então, vou pegar aqui uma string constant, ou string constant. Nessa string constant eu vou botar assim, ó, https, // humor quântico, certo? Humor quântico tudo junto, .com. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da nossa tela. Puxar um pouquinho para cá, humorquântico.com. E essa caixa, opa, não posso puxar. Aqui assim, pronto. Então, quando for a pessoa clicar em true, que na verdade é o botão plataforma, ele vai executar essa caixinha. Se ela clicar em false, vou copiar, mudar, Ctrl V. No false vai ter instagram.com/humor quântico, certo? E aí, no caso, vai abrir esta página na internet. Então, agora a gente pode abrir a nossa... Lembrando que isso aqui só vai ser ativado quando der erro. Eu estou mostrando aqui dentro de um erro, então eu tenho que criar um caso aqui que vai dar erro para abrir a caixinha de diálogo, para eu clicar em um dos dois botões. Então, no caso, vou executar o meu programa, eu sei que não tem o Ricardo, então quando eu fizer a leitura, deu um erro, mas o erro, no caso, está abrindo uma coisa nada a ver com relação ao erro, que eu fiz aqui, né, como exemplo. Aí ele conhece o humor quântico, plataforma ou Instagram. Se a pessoa clicar em plataforma, olha o que acontece. O próprio site, a própria plataforma, ele abriu o site Humor Quântico. Ou a gente pode voltar lá fechar aqui. A gente pode voltar lá, tá executando, vou tentar de novo fazer a leitura para dar de novo erro e vou falar, conheço o Instagram. Ele vai lá e abre a página eu escrevi o Instagram certo? A princípio sim, então vai abrir certinho. E abre lá a nossa página do Instagram. Então você pode também usar essas caixinhas de diálogo para jogar a pessoa para um site ou guiar a pessoa dentro de alguns problemas. Se ela tiver, você pode guiar a pessoa para uma possível solução, aonde ela pode encontrar a solução. Teve um problema? Assista esse vídeo. Quer saber alguma coisa? Você sempre pode levantar a caixa de diálogo dando opções para o usuário, tá bom? Então, é basicamente assim que a gente utiliza caixas de diálogo, lembrando que é muito importante no caso dos erros, porque senão o seu usuário não vai ser informado sobre os erros que estão acontecendo no programa, ele vai achar que o programa não funciona, quando na verdade é porque ele não está sabendo utilizar, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!